sistema privado, isso é muito importante, sistema público e sistema privado, sempre pensando com relação ao modelo estatístico, ao nível de propagação da Covid-19 e também a nossa capacidade pública e privada de atendimento, de internação. E um ponto que eu acho crucial para finalizar, antes das perguntas, a nossa participação aqui, a participação e a compreensão da população. Se a gente quiser saber onde a gente vai chegar, a gente precisa entender a importância de cada um fazer a sua parte. Poder público, a gente vem tomando, o campus vem tomando medidas, né, antecipadas, isso desde o início da chegada da Covid-19 no nosso país, muito antes da chegada na nossa cidade, do primeiro contaminado na nossa cidade, mas é necessária a compreensão de todas as pessoas. Só assim a gente vai vencer esse mal. Daí a minha colocação na importância de todo mundo entender a importância do seu papel no combate ao coronavírus. No mais uma vez agradecer a imprensa pela presença na nossa apresentação e, como o Fábio muito bem colocou, estará disponível para todo mundo ter acesso e a imprensa, qualquer dúvida, nos questione de imediato. Muito obrigado e boa tarde a todos. Quer perguntar aqui? O que vocês acham melhor? Os campos têm estrutura para aguentar até o dia 12? Se passar desse dia não for entregue, como que vai ficar isso? Bom, o nosso trabalho é diário, né? Eu posso dizer que quase que horário, né? De hora em hora a gente está tomando as medidas que são necessárias para evitar que uma tragédia aconteça na nossa cidade. Uma informação muito importante que o doutor André colocou aqui hoje na nossa coletiva é que até hoje nenhum cidadão em Campos que foi contaminado pela Covid-19 ficou sem atendimento, sem internação, seja em leito clínico, sem internação, seja em leito de UTI, o que infelizmente vem acontecendo em outras cidades do nosso país, né, do nosso estado. Então isso é um ponto muito importante a ser colocado. Outro ponto, né, que é importante estar sempre repetindo, que muitos ainda confundem, a prefeitura não tem nada a ver com o hospital de campanha. O hospital de campanha de única e exclusiva responsabilidade do governo do estado. O que a gente tem feito é apresentado sugestões para que o governo do estado possa tão logo prestar esse serviço para a nossa população. Quando eu digo nossa população, eu falo não apenas Campos, mas a população de toda a nossa região que também depende. Mas como eu disse, já abrimos 29 leitos. E quando a gente fala 29 leitos, não é que nós não só temos 29 leitos de UTI no nosso município, muito pelo contrário. Nós abrimos 29 leitos em tempo recorde, quando a gente fala no quesito abrir leitos de UTI para poder atender a nossa população só quanto ao combate à Covid-19. A Covid-19 e os 600 leitos clínicos. Nós já estamos trabalhando para isso essa semana para ampliarmos ainda mais a nossa rede, seja de leitos clínicos, seja de leitos de internação chamados leitos clínicos. A partir também da fiscalização de leitos de UTI. Do grau do nível laranja, como que vai funcionar a fiscalização desses locais que poderão se tornar? Bom, a nossa fiscalização tem sido muito rígida, lembrando que nós somos uma cidade de 4.000 km² de extensão. Nós estamos falando do norte da cidade, nós estamos falando de uma cidade imensa, o território de Campos, e que a nossa fiscalização tem trabalhado. Eu quero fazer um registro, não apenas as forças da Prefeitura, mas também desde já um agradecimento ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar, que tem trabalhado junto aos órgãos da Prefeitura para que possamos prestar essa fiscalização. É daí que eu falo a importância da compreensão por parte da população. A melhor forma de combatermos é não precisar fiscalizar, é a população entender que cada um fazendo a sua parte, a gente chega ao nível 1 com mais celeridade, que é o objetivo. O senhor falou que vai anunciar a semana mais leitos, vai anunciar só de UTI ou de internação? Vamos anunciar, estamos trabalhando para isso, todo mundo que me conhece, mas sabe da minha responsabilidade de fazer qualquer tipo de anúncio. Nós nunca vamos ficar jogando para a galera, ainda mais num momento sério como esse. Assim que nós tivermos, a gente está trabalhando muito para tão logo essa semana estar anunciando mais leitos de UTI e também leitos clínicos. Não tem um número ainda? Não, estamos fechando para poder tão logo informar. A gente pode falar do total, tanto da rede pública quanto a particular hoje, quantos leitos clínicos e de UTI Campos tem? Eu posso afirmar quanto aos leitos públicos. Hoje nós temos 93% dos leitos de UTI ocupados e 57% dos leitos clínicos ocupados. Eu posso falar do CCC. Então, logo a gente espera reduzir esse número, seja especialmente pela abertura de mais leitos. E nessas últimas semanas com o lockdown,
qual foi o nível de movimentação na rua? Houve diferença em relação a antes do lockdown? A gente tem tomado como base, para ser mais específico nos números, mas a gente tem tomado como base a circulação do transporte público, a circulação de veículos e também o nosso sistema de triangulação de linhas de celulares, né? De antena, torres de celulares. Com relação a linhas, ao transporte público, no lockdown total a gente chegou a 71%, de queda, né? No caso alcançamos 71%. Com relação, aí, de imediato, logo depois do lockdown parcial, chegamos a 63%. Com relação aos veículos, no lockdown total, nós chegamos a 63%. E depois, com o lockdown parcial, 53% a 53%. São os dados que, numa média, faz com que a gente chegue aí, a gente tenha chegado a 61% de isolamento. É necessário mais, mas a gente precisa da compreensão da população para que possamos fazer mais. Essa questão do isolamento também contou muito nesse plano estatístico que vocês fizeram para definir que descesse do vermelho para o laranja. Quais são os pontos, além da capacidade, né, dos hospitais e da questão da propagação da doença, que vocês estão monitorando para tomar essas decisões? Deixa eu virar para você. Eu acho que a gente pode descrever, porque são muitos, é um total de conjunto de indicadores, né, professor Shimoda, que a gente analisa um a um, mas basicamente a gente tem dois blocos, que é o bloco de propagação da Covid e o bloco... Eu até tirei aqui porque o meu estava longe. Bem, basicamente a gente tem dois blocos, né, basicamente a gente tem dois blocos que compõem essa medição, que é o bloco de propagação do Covid e o bloco de capacidade do atendimento do Sistema Único de Saúde. O bloco de propagação do Covid é baseado em quatro indicadores, né, que é a velocidade do avanço, o estágio de evolução, a incidência de novos casos sobre a população e a taxa de mortalidade. Por sua vez, a velocidade de avanço se subdivide em taxa de crescimento de novos casos, taxa de crescimento de pacientes internados em leitos clínicos e taxa de pacientes internados em leitos de UTI. E o índice, o bloco de capacidade de atendimento, ele se divide em dois subitens, que é a mudança da capacidade de atendimento e a capacidade de atendimento propriamente dito. Ou seja, a mudança na capacidade de atendimento leva em consideração sempre o número de leitos clínicos, os leitos clínicos SUS e UTI SUS sobre a população, considerando blocos a cada 100 mil habitantes. E a mesma coisa é na capacidade de atendimento. A capacidade de atendimento são taxas de ocupação de leitos clínicos do SUS, leitos de UTI do SUS, leitos clínicos privados, leitos de UTI privado. Obviamente, a gente tem um peso maior dos leitos clínicos de UTI do Sistema Único de Saúde e um pouco menor no Sistema Privado de Saúde. Esses 12 indicadores subdivididos nesses subitens e nos dois blocos maiores formam um score, uma medida no final. Obviamente que cada índice desse tem um peso diferente. A distribuição desse peso de cada um desses indicadores nos dá individualmente já o nível de 1 a 5 e o total, que varia, a gente já, como o Fábio nos mostrou no segundo slide ali, basicamente de 0 a 5 a gente está no nível branco, no nível 1, de 5 a 10 no nível verde, de 10 a 15 no nível amarelo, de 15 a 20 no nível laranja e acima de 20 no nível vermelho do lockdown. Hoje a gente se encontra próximo a 18 pontos aí, uns quebradinhos para cima e para baixo, que nos aproxima disso. Assim, nós estamos abaixo do nível vermelho, já tivemos mais próximos do nível vermelho, estamos, como eu disse, em uma evolução. Nosso objetivo é existe um peso muito grande na ampliação dos leitos, no momento que o prefeito, na semana anterior, ampliou o número de leitos de UTI, do CCC e dos leitos clínicos, esse número melhora, por isso a nossa assistência na inauguração dos planos de campanha, da solução do Estado, e também o prefeito trabalhando no número, porque isso vai impactar diretamente também. Isso, ou seja, se a curva se mantiver, né, de propagação e a gente ampliar leitos, a gente consegue melhorar os nossos índices. Isso tem a ver com o aplicativo Dados do Bem? Tem a adesão por conta disso? Foi em cima disso que vocês resolveram? Tá, importantíssimo sua colocação. Não foi em cima disso, mas é muito importante lembrar o seguinte: o Dados do Bem é um aplicativo que vai ajudar, que a doutora André e a equipe de epidemiologia
enxergue a busca ativa dessas pessoas com suspeitas, pessoas sugestivas à Covid. O aplicativo, quando você entra, não sei se vocês tiveram oportunidade, baixem o aplicativo, tem tanto para iOS quanto Android. Lá você faz uma autoavaliação, responde uma série de perguntas. Por óbvio, quanto mais sincera forem as respostas, mais próximo será o resultado. Lá o aplicativo, o algoritmo, te dá um indicativo sugestivo de você estar ou não com Covid. Se for um caso até grave, ele te diz, procure um médico por causa das suas características. E com aquela sugestividade de Covid, a doutora vai poder ter uma noção maior da população. Mas isso depende de baixar o aplicativo. Nada disso foi considerado até agora para esses dados nossos. Porque a gente lançou isso na semana passada. O prefeito lançou. Já conseguiram mapear alguma Não, coisa? ainda não. Ainda não. Nós tivemos cerca de alguns downloads já, batendo quase 1000 downloads aqui, a gente está apurando em alguns dias, mas ainda precisa que as pessoas baixem o aplicativo para a gente poder ampliar nossa análise. Só para entendimento, o dados do BEM é para inquérito epidemiológico, tá? Então a gente vai ter, sim, dados importantes, tanto de pacientes que tenham testado positivo, quanto negativo. Exatamente. O negativo é tão importante quanto o positivo, tá? Então nós vamos ter, né, um mapeamento muito melhor do que a gente tem hoje em dia, né, em relação a esses dados que vão ser a partir, né, de baixar o download do celular e a população começar a utilizá-lo, além de outras parcerias que a gente está tendo também em relação à testagem, que quanto mais se testa, gente, melhor é, né? Então isso é importante, esse inquérito epidemiológico que muda muitas decisões, mas não em relação a isso aqui, Eu tá? acho que você já pode até falar sobre essa testagem em massa, que vocês receberam 4.000 testes e como está funcionando. Imagina, como que eu vou testar em massa se a gente tem mais de 500 mil habitantes, né? Então a gente tem que dar prioridades, né? Prioridade aos protocolos. Nós somos referência regional, né? E até para isso, para ter entendimento, que lá não é para, né, ir por livre demanda, são pacientes que são internados, estão internados, tanto pacientes moderados como graves são coletados e o exame, né, faz o exame e ele sai em um tempo muito bom em relação a 48 horas. Então, tudo tem um protocolo. Então, quisermos nós testar em massa, né? Mas a gente, enquanto não se tem esse número expressivo, a gente vai fazendo, né, com o que a gente tem em mãos, vamos dizer assim. A parceria Dados do Bem, como o prefeito falou na semana passada no vídeo que ele anunciou isso, a gente contou com o apoio do Porto do Açul, do Comitê de Ações humanitárias. de Ações Humanitárias, que tem a inclusão de uma doação de testes, né? Não são muitos testes, mas são consideráveis para poder a gente analisar epidemiologicamente, como a doutora falou, e vai permitir que ela defina de acordo com os locais, enfim, incidência que o aplicativo georreferencia. Ou seja, a gente sabe em qual bairro tem mais incidência, menos incidência. Mas sim, o nosso objetivo é fazer os testes. Não? Duas coisas. Uma com relação aos testes. Quantos testes já foram feitos no município? E a segunda, cada município tem sua individualidade, pode fazer seus decretos. Mas a gente vê São João da Barra, São Fidélis, que estão aqui perto, com um número crescente de casos. Houve algum tipo de, ou haverá algum tipo de conversa com esses municípios também, até por conta da rede de saúde também? O nosso diálogo é permanente com todos os prefeitos. Desculpa. Esse não, esse aqui é Joga pra lá. O nosso diálogo é permanente com todos os prefeitos e prefeitas, né? Como eu tenho dito, a gente não mora numa ilha, né? A gente mora numa cidade, né, que faz parte de uma região que é importantíssima como a nossa, daí o nosso diálogo permanente com todos eles. Muito embora a gente tenha que respeitar a autonomia de cada prefeito e cada prefeita, né, no seu direito discricionário de poder tomar suas decisões, né? Eu estou sempre colocando à disposição de todos eles para pensarmos conjuntamente, mas sem ultrapassar a fronteira de querer dizer o que um colega meu tem que fazer ou deixar de fazer, né? O que a gente tem feito muito em conjunto é cobrar que o governo do estado, tão logo possa, abra o hospital de campanha ou nos aponte uma outra alternativa que seja para ofertar leitos, sejam eles clínicos e também de UTI para a nossa população. E sobre os testes? Em relação ao teste, nós temos na nossa conta tanto o teste do público, tá, como o teste do privado, né, que nós temos um laboratório também privado em relação a tanto a sorologia como o molecular. Então todos os testes nos são direcionados, ser independente do resultado, e isso nos ajuda muito, né, no total e para dimensionar, todo dia a gente recebe o número de exames, né? A gente acredita, é um número que eu não tenho assim, certeza absoluta, mas a gente já deve estar com mais de 5.000 exames feitos, né? Então, tanto negativos quanto positivos.
E sempre vocês vão ter essa dimensão em relação aos confirmados no nosso informe epidemiológico semanal, né? Hoje a gente já está preparando, né, para vocês terem uma noção dessa semana e do todo lá para trás, porque a partir daí vocês vão ter o quê? Como que está na nossa cidade, os bairros que a gente fala que são, né, tem uma maior incidência do que os outros. A gente já sabe que a síndrome gripais também tem um número exacerbado, né? E essas pessoas não necessariamente procuram o serviço de saúde por ser sintomáticos leves, mas também tem que ser analisado, né? Então a gente já sabe que Campos inteira, né, está com incidência de Covid, né? Já tem essa transmissão comunitária alta e por conta disso que a gente frisa e pede a população para se manter em distanciamento social. Isso é importante, que os idosos permaneçam em casa. Vocês veem que a grande maioria dos óbitos são relacionados a pessoas com comorbidades, né? Então, terem esse devido cuidado. E a gente vai recebendo diariamente e vai colocando nos dados, né, em relação ao número tanto de pacientes, tanto como independente do teste, se for sorologia, se for PCR ou se for teste rápido. Eu acho importante, só para Rafael, se eu quiser perguntar mais alguma coisa para finalizar, que essa fase laranja vai até o próximo domingo e que semanalmente, no caso no próximo sábado, desculpa, tá bom. A fase laranja, né, na verdade estamos nela desde a semana passada com alguns ajustes que o Fábio já apresentou, que vai estar disponível para todo mundo depois da publicação do nosso decreto. A gente permanece nessa fase laranja durante a próxima semana, no caso até o próximo dia domingo, dia 7, e no próximo sábado, dia 6, estaremos divulgando com base em todos os números que estivemos alcançando durante essa semana, qual será a fase, qual será o nível que estaremos na outra semana, a partir do dia 8, segunda-feira. Isso, é importante deixar muito claro. Por isso que é importante a atuação do poder público, que vem fazendo a sua parte, e a compreensão e a atuação de toda a população. Não necessariamente vamos para o amarelo, ou vamos permanecer no laranja, ou até voltarmos para o vermelho. Depende como vão estar os números. Já foi feito algum estudo que identificou quando que o município vai atingir o pico de período? Em relação a isso, nós estamos analisando, né, professor, ainda. Em relação ao pico, nós estamos analisando, mas lembrando a vocês que nós estamos sempre cerca de 10 dias antes do estado do Rio de Janeiro e eles ainda não alcançaram o pico, né? Está começando a curva a ficar menos, né, flexível e nós temos que tomar cuidado em relação a esses índices porque nós tivemos um lockdown no meio do caminho, né? Então, isso com certeza vai fazer com que a nossa curva modifique. É o nosso intuito, né? Que tudo que aconteceu lá para trás, até os 14 dias, a gente tem uma flexibilização da curva, né? Diminuindo assim a taxa de crescimento. Então, provavelmente, o pico, quando a gente for ter, não teremos mais, porque o lockdown foi efetivo, vamos dizer assim, né? Mas se não tiver essa conscientização do isolamento, né, nada valeu a pena, né? Porque ela vai começar novamente a subir. Coreia do Sul, por exemplo, semana passada, retornou medidas importantes restritivas, porque tinha liberado, tinha flexibilizado e voltou. Então, os números voltaram a subir. Então, esse entendimento é importante, né, da população. Eu tenho mais uma. Com relação à ampliação de leitos, a Prefeitura pretende ampliar, por exemplo, no CCC ou buscar a rede contratualizada, os hospitais filantrópicos, para poder expandir esse número de leitos? Se for necessário, estaremos buscando, até porque o poder público ele tem possibilidade de buscar não apenas na rede contratualizada, como na rede privada, mas o que estamos fazendo é tentar ao máximo manter todo o atendimento na rede pública. É o que a gente vem fazendo até agora, inclusive nessa semana, que eu pretendo divulgar mais leitos de UTI e mais leitos clínicos ainda na rede própria, na rede pública própria. Mas se for necessário, estaremos. O que a gente vem fazendo junto à Secretaria de Estado, de Saúde de Estado, é apresentar para eles uma alternativa caso eles não queiram abrir o hospital de campanha, que pode vir a ser a utilização dos hospitais contratualizados, mas esse é um estudo que a Prefeitura está fazendo para poder apresentar para o Governo do Estado. O importante é que o Governo do Estado, tão logo, possa ofertar esses leitos, repito, não apenas para Campos, mas para toda a nossa região. Mesmo eles sendo no hospital de campanha ou nos hospitais contratualizados da aqui na cidade, né? Da forma que for, o importante, por óbvio, respeitando a legalidade, né, é a gente prestar esse serviço à população como o município de Campos vem fazendo desde o dia 30 de março.
Isso é importante deixar muito claro. O nosso CCC, o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, está aberto desde o dia 30 de março, quando nós não tínhamos ainda pessoas precisando ser internadas, nós já tínhamos leitos de UTI disponíveis para que as pessoas, se fosse necessário, fossem internadas. Então, o nosso trabalho está sendo feito hoje com 29 leitos de UTI, 60 leitos de internação e, repito, estamos trabalhando para poder ampliar ainda mais durante essa semana ainda na rede própria.